prévia da inflação é a menor desde setembro do ano passado. E você vai ver também. A ata do Copom diz que juros podem cair em agosto. Justiça Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode tornar Bolsonaro inelegível. Governo anuncia plano de 364 bilhões de reais para médios e grandes produtores agropecuários. Italianos encontram o registro mais antigo de uma pizza na história. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 2 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos, então, conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira, dia 27 de junho. E olha só, eu começo falando de economia. A prévia da inflação de junho é a menor desde setembro do ano passado. Segundo o IBGE, os dados confirmam a tendência de queda nos preços dos últimos meses. A prévia da inflação de junho foi de 0,04%. Esse é o menor patamar desde setembro de 2022, quando o resultado ficou negativo. De acordo com o IBGE, os dados apontam para uma desaceleração da inflação no IPCA 15. O índice de preços ao consumidor amplo mede o aumento de preços no Brasil nos primeiros 15 dias do mês. O número de junho confirma a desaceleração da inflação no país, em meio à alta de juros do Banco Central. Nos últimos 12 meses, o índice ficou em 3,40%. A queda nos valores dos combustíveis contribuiu para o resultado. A decisão da Petrobras de baixar os preços da gasolina para as refinarias foi o principal fator para a desaceleração da prévia da inflação em junho. Entre os 9 grupos que compõem o IPCA 15, o de transportes foi o que teve a queda mais forte. A contração foi de 0,55%. A gasolina foi o subitem com o maior impacto individual no indicador. Além de transportes, 2 grupos registraram queda: alimentação e bebidas e artigos de residência. No outro lado da balança, a habitação foi o que mais cresceu no período. O grupo foi influenciado pela alta da taxa de água e esgoto, aplicada em capitais como Curitiba, São Paulo, Recife e Belém. A variação impactou o número final do indicador em 0,14 pontos percentuais. E ainda falando de economia, em ata, o Comitê de Política Monetária, que é responsável por fixar os juros básicos da economia, avaliou que, a depender da inflação, a Selic pode cair já em agosto. A ata da última reunião foi divulgada hoje. O documento apontou que há espaço para um afrouxamento da política monetária a partir do próximo encontro, marcado para agosto. Segundo a ata, a avaliação predominante entre os membros do comitê é de que a desaceleração da inflação pode permitir acumular a confiança necessária para iniciar um processo de mudança de direção já na próxima reunião. Mas, segundo o Banco Central, outro grupo menor ainda se mostrou mais cauteloso com as decisões. A informação consta da ata de sua última reunião, realizada na semana passada, quando a taxa Selic foi mantida estável em 13,75% ao ano, o maior nível em 6 anos e meio. Houve unanimidade entre todos os integrantes do Copom ao concordar que os passos futuros da política monetária vão depender da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação e, em particular, de maior prazo. A ata afirma ainda que o atual estágio do processo desinflacionário tende a ser mais lento e por expectativas de inflação desancoradas, o que demanda cautela na economia. O Copom lembrou também que vai conduzir a política monetária necessária para o cumprimento das metas e avalia que a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por um período prolongado tem se mostrado adequada para assegurar a convergência da inflação. E nós estamos ao vivo, são 13 horas e 7 minutos pelo horário de Brasília. E as notícias de economia, como a gente pôde ver, agitaram a manhã desta terça-feira e trouxeram otimismo para o mercado e também para o consumidor. A prévia da inflação e a ata do Copom, que foram divulgadas hoje, aumentaram a esperança de que a taxa de juros do país seja reduzida em breve. Mas, na prática, quando é que o brasileiro vai mesmo começar a sentir essa diferença? Para responder essa e outras questões, esse é o tema da nossa entrevista de hoje.
E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie, Josimar Cordenonce. Boa tarde, seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, Kleber. É um prazer estar aqui com você. O prazer é nosso e primeiro eu queria que você falasse da previsão dessa revisão de queda de inflação que está no menor patamar desde setembro do ano passado. É importante a gente lembrar que a gasolina ajudou a puxar esse índice para baixo. Porém, a partir do fim de semana, haverá um novo aumento no combustível na gasolina. Como essa queda deve ser sustentada nos próximos dias? Ela deve ser duradoura? Bom, a inflação está vindo melhor do que o esperado há um certo tempo, basicamente pelo preço dos combustíveis, estão ajudando bastante, eles foram os vilões do ano passado com a guerra da Ucrânia, mas a partir do final do ano passado para começou a cair no mercado internacional, está ajudando a segurar os preços industriais de uma forma geral na economia. Mas, por outro lado, a gente tem o lado de serviços, que pela retomada da pandemia há uma certa resiliência na queda, ainda está girando em torno de 6%, e isso faz com que o Banco Central tenha muita dúvida com relação se ele deve já começar a redução de taxa de juros ou não. Essa vai ser a discussão em agosto, mas vamos esperar aí o que eles vão decidir. O senhor lembrou muito bem essa dúvida do Banco Central. E a ata do Copom, que foi divulgada hoje, atrelou a queda dos juros justamente à inflação. Você acredita que em agosto essa redução da Selic finalmente deva acontecer? Olha, é provável que vá reduzir, mas a redução vai ser muito pequena, que praticamente ninguém vai sentir, vai ser 0,25. Então, provavelmente, a gente vai sair de 13,75 para 13,5. Não vai ser nenhum refresco. Se acontecer, vai ser uma sinalização. Mas também, se não acontecer, não é o fim do mundo. O Banco Central está esperando o momento certo para começar a queda de modo mais consistente. Talvez esperar pode ser melhor para ele aumentar a velocidade da queda. Então, vamos aguardar. E, professor, nesse momento que ainda é de incerteza, qual é a orientação que você dá para o consumidor? Principalmente aquelas pessoas que estão aí pretendendo fazer algum financiamento ou tomar empréstimos. Olha, mesmo com a queda da Selic, se vier em agosto, as taxas de juros para tomada de crédito ainda estarão muito altas. Então, se for possível, postergar essa compra e eventualmente a começar uma poupança para poder tomar menos empréstimo no futuro. Então, uma parte você já vai poupando para facilitar a aquisição de algum bem ou imóvel no futuro. Porque a taxa de juros para o tomador final ainda, infelizmente, no Brasil é muito salgada. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com o professor de Ciências Econômicas da Universidade Mackenzie, Josimar Cordenonce. Muito obrigado pela sua participação e por essas dicas aí tão valiosas, professor. Ok, eu que agradeço. Obrigado. Legal. E a gente muda de assunto agora para falar que, neste momento, o coronel Jean Lavande Júnior presta depoimento na CPI dos ataques de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal autorizou o coronel a ficar em silêncio para não se incriminar, mas o militar decidiu responder às perguntas. Ontem foi a vez do coronel Jorge Eduardo Naime, ex-chefe da Polícia Militar do Distrito Federal, falar à CPI. E ele afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência sabia das invasões aos prédios públicos que aconteceram. O ex-chefe da PM do Distrito Federal, coronel Jorge Naime, apresentou um atestado para não comparecer à CPI de 8 de janeiro, mas quando a comissão decidiu reexaminar o documento, ele resolveu depor, mesmo sem o resultado do laudo. A comissão que investiga os ataques a Brasília, ele disse que, nos 5 meses em que se encontra preso, não soube exatamente do que está sendo acusado. Ele é suspeito de omissão durante os atos de radicais. O militar foi convocado para depor na CPMI da condição de testemunha, não de investigado.
Naime afirmou que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, informou na manhã de 8 de janeiro que haveria invasões de prédios públicos em Brasília. Naime afirmou ainda que o então ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias, havia recebido os mesmos alertas em seu telefone pessoal. O coronel disse que as tropas da PM seguiram um programa de ação elaborado 2 dias antes dos ataques, mas que a falta de atualizações no domingo resultou em um planejamento subestimado. Ele acrescentou que está claro que a PM falhou em seu planejamento. E o Tribunal Superior Eleitoral reinicia hoje às 19 horas o julgamento que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por 8 anos. O júri, que avalia um suposto abuso de poder político, começou na última quinta-feira. Esta é a segunda sessão de análise do caso. A Corte Eleitoral julga se Bolsonaro cometeu abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação após uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado. Segundo o Partido Democrático Trabalhista, o então presidente fez ataques às urnas eletrônicas utilizadas nas eleições. O candidato a vice-presidente na chapa e ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, Walter Braga Neto, também responde à ação. A sessão deve começar com a leitura do voto do relator, o ministro Benedito Gonçalves. Antes de tratar do mérito, o relator deve lidar com questões preliminares, como a permanência da chamada minuta do golpe no processo. O documento foi encontrado na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, durante as investigações sobre os ataques de 8 de janeiro. Sua permanência na ação é defendida pelo PDT. A ordem de manifestações dos ministros deve ser a seguinte: depois do relator, votam Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Carmen Lúcia, Nunes Marques e, por último, Alexandre de Moraes, que é o presidente da Corte. A última sessão, marcada para quinta-feira, está reservada pelo TSE, caso a Corte não conclua o julgamento ainda nesta terça. Na possibilidade de alguns dos ministros pedir vista, o julgamento pode ser adiado por até 30 dias. E veja a seguir, governo anuncia plano de 364 bilhões de reais para a agropecuária. E você vai ver também, registro mais antigo de uma pizza é encontrado na Itália. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. Olha só, o governo federal anunciou nesta terça-feira um maior plano safra da história do Brasil para médios e grandes produtores. O Ministério do Desenvolvimento Agrário ainda deve anunciar um plano safra voltado para a agricultura familiar. O Plano Safra 2023-2024, anunciado pelo governo, vai totalizar um crédito de 364 bilhões de reais para apoiar médios e grandes produtores agropecuários do Brasil. Os valores são destinados para o empréstimo para produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. As taxas de juros para custeio e comercialização para o PRONAMP vai ser de 8% ao ano e de 12% ao ano para os demais programas. Em relação a investimentos, variam entre 7% e 12,5%. O governo informou que o valor reflete um aumento de cerca de 27% em relação ao financiamento anterior. Ainda vai ter o Plano Safra voltado à agricultura familiar. A versão deste ano do Safra Empresarial busca também incentivar sistemas de produção ambientalmente sustentáveis. A taxa de juros vai ter a redução de pelo menos 0,5 ponto percentual na taxa de juros de custeio para os produtores que possuírem o cadastro ambiental rural analisado em programa de regularização ambiental sem passivo ambiental e passível de emissão de cota de reserva ambiental. O governo destacou que o Plano Safra vai possibilitar maior crescimento, preservando o meio ambiente. Nós podemos e devemos produzir cada vez mais. Nós podemos e devemos intensificar a nossa produção
Nós temos 40, 50, 60 milhões de hectares de pastagens degradadas que são passíveis de conversão e começa neste plano safra as linhas de crédito para esse incentivo. Calcário, financiamento, o BNDES, o Banco do Brasil, todos os bancos vão poder oferecer linhas de crédito para a gente continuar crescendo, mas preservando e combatendo o desmatamento. A questão de não desmatar, seja o Cerrado, seja o Pantanal, seja o Amazonas, é por uma questão de garantia desse país e da qualidade do ar que nós queremos viver e da qualidade das coisas que nós queremos produzir. O que nós não podemos é ser predadores daquilo que é um bem que nós temos, que é um bem do filho de cada um, que é um bem do filho, do neto, do bisneto. Olha só, o governo da China acaba de liberar a entrada de milhares de toneladas de carne brasileira, que ainda estavam retidas em portos do país desde a confirmação de um caso da doença de vaca louca, que aconteceu no Pará em 22 de fevereiro. O fechamento do mercado chinês durou cerca de um mês. Em 23 de março, ele foi totalmente reaberto às exportações brasileiras de carne bovina. Pequim, no entanto, impediu o desembaraço aduaneiro da carne que havia chegado nos portos locais com data de abate posterior ao registro do caso de vaca louca no Pará e anterior à reabertura do mercado. Agora, toda a carne armazenada nos portos chineses ganhou permissão para entrar no país. Segundo autoridades brasileiras, isso significa a liberação de 40 a 50 mil toneladas que estavam retidas. De acordo com estimativas do Ministério da Agricultura, o valor chega a US$1 bilhão. Com o desembaraço aduaneiro e a efetiva autorização de entrada no mercado chinês, os exportadores brasileiros poderão dar como concluída a entrega do produto e finalmente receber o dinheiro das vendas. A liberação, conforme fontes do governo, atinge principalmente pequenos e médios frigoríficos. Em condições adequadas de refrigeração, a carne bovina pode ser preservada e manter sua qualidade por até 180 dias. Ou seja, o que será liberado é próprio para o consumo. O Ministério da Agricultura foi avisado sobre a liberação pela Administração Geral da Aduana Chinesa. O caso registrado em fevereiro de encefalopatia espongiforme bovina, doença popularmente conhecida como mal da vaca louca, era atípico. Nesse sentido, não havia transmissão entre o rebanho e a doença surgiu organicamente em um animal mais velho. E a cada 5 segundos, uma área de floresta no planeta é destruída. E mais da metade do desmatamento ocorreu no Brasil e na Bolívia. A Terra perdeu uma área de floresta tropical virgem equivalente a um campo de futebol a cada 5 segundos em 2022, e mais da metade da destruição aconteceu no Brasil e na Bolívia. Os dados alarmantes são de um estudo do Instituto de Recursos Mundiais, publicado nesta terça-feira. A área total queimada ou desmatada, mais de 41 mil quilômetros quadrados, equivale ao tamanho da Suíça ou da Holanda. O estudo explica que são árvores nativas e maduras e que o número representa um aumento de 10% na comparação com o ano anterior. Elaborado com base em imagens de satélites, o relatório destaca a situação na bacia amazônica. As perdas no Brasil representaram 43% do total e na Bolívia 9%. A República Democrática do Congo foi responsável por 13% das perdas. No caso do Brasil, o desmatamento aumentou 15% em 2022, na comparação com o ano anterior. Cientistas alertam que se a bacia amazônica virar savana, ou seja, uma superfície sem árvores, as consequências para o planeta são desconhecidas. A retém em suas florestas quase 90 mil toneladas de CO2, o que representa o dobro das emissões anuais do planeta. A produção de cacau, a extração de ouro e os incêndios foram as principais causas das queimadas ou desmatamento. E apesar de já acostumada com as altas temperaturas no verão, a Espanha vem sofrendo com as ondas de calor em maior quantidade e cada vez mais cedo. Por lá, os termômetros já passaram os 40 graus em várias regiões.
A Espanha sofre com as consequências de uma dura onda de calor. Os termômetros superaram os 44 graus na localidade de El Granado, na Andaluzia, de acordo com a Agência Estatal de Meteorologia. Em Madrid, foram registradas temperaturas de 38 graus e em Sevilha, 42,9 graus, o que levou à mudança dos horários de alguns trabalhadores para evitar insolação. Em 2022, vários trabalhadores morreram enquanto exerciam a função devido às temperaturas extremas, o que levou as autoridades a reforçarem as medidas de proteção durante os horários de maior calor. De acordo com a Organização Meteorológica Mundial, a Europa é o continente que esquenta de maneira mais rápida por causa das mudanças climáticas, e a temperatura média da região já é mais de 2 graus superior em relação à era pré-industrial. E eu vou fazer uma pergunta agora. Você lembra a primeira vez que você viu uma pizza na vida? Pois é, esse prato é tão popular no Brasil que fica até difícil lembrar, não é mesmo? Mas o ministro da Cultura italiano divulgou hoje o que pode ser o primeiro registro de uma pizza na história. Uma pintura que foi encontrada nas ruínas de uma casa. Vamos conferir. A pintura foi descoberta na sala de uma casa, na antiga cidade romana de Pompeia. A residência era vizinha de uma padaria, que foi escavada no século XIX e voltou a ser estudada em janeiro deste ano. Isso porque a cidade é frequentemente examinada por arqueólogos, devido a uma famosa erupção vulcânica cerca de 2.000 anos atrás. A cidade fica a 23 quilômetros de Nápoles, local onde surgiu a primeira versão comestível da pizza, com molho de tomate e queijo. E a paixão pela massa atravessou o oceano e caiu no gosto do brasileiro. Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor do alimento no mundo. Segundo dados da Apoesp, a Associação Pizzas Unidas de São Paulo, 1 milhão de pizzas são vendidas diariamente no país. Pois é, e quem não gosta de uma pizza, né? Tem todos os sabores e para todos os gostos. Só de lembrar dá até fome. Tanta fome que eu vou agora encerrar essa edição para almoçar. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!